Declaro abertos os trabalhos da terceira audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania para tratar do tema os impactos do rezoneamento eleitoral e acesso à justiça. Esse é o título que ficou. A presente audiência teve seu edital publicado no Diário Oficial do Poder Legislativo no dia 23 de junho de 2017. Quero de imediato agradecer a presença do deputado federal Vadir Damus, que desde o início colocou à disposição de participar, e é fundamental, porque esse é um tema de natureza federal, mas de forte impacto local. É importante que a Assembleia Legislativa dialogue com a Câmara dos Deputados. Fernanda Láurea, do Sindicato de Servidores de Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro, e que foi quem solicitou a audiência pública a partir de uma procura para a Comissão de Direitos Humanos, deixando claro também que está sendo, nesse momento, formada uma comissão especial na Casa para acompanhar especificamente esse tema. Essa comissão ainda não foi instalada, né? Ela foi publicada, mas não foi instalada, vai ser presidida pelo deputado Jânio Mendes. Acabei de falar com o deputado Jânio Mendes, ele está a caminho, não vai participar da audiência, e serei membro dessa comissão, mas como não poderíamos correr o risco de não fazer a audiência antes do recesso, e esta é a última semana, a princípio, antes do recesso, a gente fez pela Comissão de Direitos Humanos, já que o acesso à justiça, entendemos nós, é um direito humano fundamental, né? E vamos trabalhar junto com a comissão especial. Registro a presença do Lucas Ferreira Costa, que é analista judiciário, que vem acompanhando todas as informações e tem os números importantes aqui. Helênio Porto Barros, da Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal, Ministério Público da União. Enfim, dando início, então, à audiência, a gente foi procurado deixar claro que, mesmo o tema sendo um tema que não cabe à Assembleia Legislativa nenhuma lei, nenhuma ação legal que resolva isso, o assunto é um assunto a ser tratado no Poder Legislativo, porque, evidentemente, que o fim de inúmeras zonas eleitorais, tanto na capital, que já me parece estar em andamento, quanto no interior, afeta diretamente o acesso à justiça e, portanto, afeta a representatividade democrática, né? A gente vive, nesse momento, no país, um debate muito forte sobre democracia. Nós vivemos rupturas muito violentas, recentes, no nosso processo democrático. Há um grande debate em todas as famílias, em todas as ruas, em todas as categorias, sobre a democracia brasileira. Há grandes mobilizações sobre isso, né? Ainda bem que existe esse debate. Não é possível que, diante desse cenário, a gente tenha uma ação, né, na Justiça Eleitoral que afete tão frontalmente, afete tão diretamente este debate de forma imperceptível. Eu quero reconhecer aqui a minha profunda ignorância sobre o tema, se não fosse a Fernanda me procurar, talvez quando eu tivesse pleno conhecimento do assunto, talvez fosse tarde demais, né? E eu imaginando que, se eu não estou com esse conhecimento, imagino, né, que uma parte considerável da população também não tem, né? Eu fiz contato com todos os deputados federais eleitos pelo Rio de Janeiro, todos foram convidados a estarem nessa audiência, e uma parte considerável desses deputados não tinha a menor noção do que se tratava a audiência, né? A gente, enfim, teve dificuldade que as pessoas entendessem o porquê, porque não compreendiam o tema. Então, evidentemente, que a extinção de diversas zonas eleitorais, por mais que ela venha revestida de um discurso de economia, de contenção de gastos, eu não tenho a menor dúvida de que é esse o discurso hegemônico e oficial, este debate não pode ficar restrito a esse olhar, né? Imaginar que 40%, aproximadamente, depois vocês, se eu estiver errado, vocês me corrijam, mas pelas contas que recebi aqui, aproximadamente 40% dos municípios do Rio de Janeiro, significa mais de 30, não terão zonas eleitorais, vai fazer com que, por exemplo, e isso justifica o porquê da Comissão de Direitos Humanos estar fazendo essa audiência, com que uma parte considerável da nossa juventude não tenha acesso a um direito elementar, ou pelo menos não tenha direito a um acesso mais viável, né, mais facilitado para retirar o título de eleitor,
né? Então, o que a gente vai contribuir para o desencanto, né? Essa é uma medida que contribui para o desencanto com a política, com o desencanto da participação. Não é efetivamente o que o Brasil mais está precisando nesse momento, né? Enfim, com isso eu já me posiciono, de alguma maneira, né? Essa é uma característica nossa. A gente tem o hábito aqui de fazer audiências públicas de forma muito sistemática pela Comissão de Direitos Humanos e sempre tem um rito que é ouvir a sociedade civil, ouvir os provocantes da audiência, para que depois a gente possa, enfim, se manifestar, ouvir o Estado. Nós convidamos a presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que a princípio tinha, pelo nosso entendimento, confirmado, mas não houve mais comunicação, a gente está entrando em contato agora, não há resposta, né? E convidamos também, e que tinha confirmado, o Dr. Jaime de Oliveira, presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, que hoje comunicou que teve que ir para Belo Horizonte e não poderá vir à audiência, mas tinha também confirmado. Enfim, esse é um tema que não está gerando a mobilização, mas a gente espera que a audiência possa contribuir para esta mobilização. É o sentido inverso, não é uma audiência que atende a uma grande mobilização, uma audiência que pretende ajudar numa mobilização de um tema fundamental, não só para os servidores, né? Mas um tema fundamental para o conjunto da sociedade e para a democracia brasileira. Então, agradeço a Fernanda, com isso agradeço a todos e todas os servidores. Enfim, passo a palavra a Fernanda, que tem o tempo que quiser para nos ajudar na compreensão disso. Está sendo ao vivo pela TV Alerj, é o canal 12 da NET, quem quiser divulgar aí nas suas redes, e, ao mesmo tempo, isso vai gerar um documento, né, um vídeo que a gente pode depois circular pelas nossas redes e para outros setores. Fernanda, obrigado. Bom dia, deputado. Bom dia a todos os servidores da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro que estão aqui presentes. Deputado Adi Damus, que também está aqui, mas no momento se levantou. Primeiramente, eu queria agradecer, deputado, que a partir do momento que a gente conversou sobre isso, o senhor entendeu completamente assim, a gravidade do que estava acontecendo e rapidamente articulou e mobilizou essa audiência pública. E a nossa intenção é mesmo denunciar. Primeiro de tudo, é denunciar o que está acontecendo. Porque, como o senhor falou, as pessoas não estão sabendo e as que sabem não compreendem a gravidade do que significa isso e a gravidade do que está acontecendo, né? Então, antes de tudo, eu queria explicar um pouco o que aconteceu, como se deu esse processo que pegou a todos nós de surpresa, né? Existia uma resolução antiga de 2014 que ela tratava de criação de zonas eleitorais. Apenas um artigo dessa resolução tratava de extinção de zonas. Só que era extinção das zonas com menos de 10 mil eleitores, que no Rio de Janeiro, por exemplo, são só 6 ou 7 zonas. De repente, em 2017, agora, em março, pegando a todos de surpresa, inclusive todos os tribunais regionais eleitorais, ninguém esperava isso, essa resolução foi alterada, endurecendo os critérios para a criação de zonas eleitorais e alterando o único artigo que tratava da extinção de zonas, daquelas com menos de 10 mil eleitores. Esse artigo foi alterado, dando carta branca para o ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, fazer o que quiser com as zonas eleitorais já existentes. A redação do artigo 9º passou a ser mais ou menos assim: a presidência do TSE estabelecerá normas para a adequação das zonas eleitorais já existentes. Ou seja, foi uma carta branca mesmo para a presidência do TSE fazer o que quiser com as zonas eleitorais que já existem. No dia seguinte a essa alteração, veio a primeira portaria, que determinou a extinção de 72 zonas eleitorais em 16 capitais do país, sendo 48 somente no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, nesse momento, foi a capital mais afetada, o estado mais afetado, e estava até então sozinho nessa luta, né? Os outros estados tinham que extinguir pouquíssimas zonas, o segundo que tinha que extinguir mais zonas era Porto Velho, tendo que extinguir 4. Então, o Rio de Janeiro, com 48, ficou muito sozinho na luta. A gente começou, a partir do momento que foram publicadas essas normas, a gente já saiu em busca de mudar e de tentar embarrear esse quadro que estava vindo. Inclusive, muita gente não percebeu. Na época, o CISEJUF denunciou que o que estava vindo por trás disso era muito maior do que, aparentemente, fazer um rezoneamento nas capitais. Teve gente, inclusive, que, na época, apoiou
esse rezoneamento na capital do Rio de Janeiro, por exemplo. E o CISEJUF, desde o início, denunciou que, na verdade, o que estava vindo por aí era algo muito maior, porque a gente tinha certeza absoluta que não ia parar nas capitais. Então, passou um tempo, se confirmou a denúncia que o CISEJUF vem fazendo desde o início, que o que está mesmo vindo é um processo de desmonte da Justiça Eleitoral. A segunda portaria 372 foi publicada, novamente, numa decisão monocrática do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, determinando a extinção de mais de 900 zonas eleitorais no interior dos estados brasileiros. Somando com as capitais, são quase 1.000 zonas eleitorais extintas. Então, quando houve a publicação da portaria 372, os estados, então, perceberam que a gente tinha razão e que o que está vindo por aí é o desmonte da Justiça Eleitoral. Porque nós, servidores da Justiça Eleitoral que estamos aqui presentes, sabemos bem o que significa tirar a Justiça Eleitoral do interior dos estados. Além do que o deputado Marcelo Freixo já falou, de que dificulta o acesso do eleitor e dificulta muito, né? Vai ter uma parcela grande do eleitorado que não vai mais votar, não vai mais tirar título, ter que parcela muito pobre, que vai ter que se deslocar 2, 3 municípios para poder tirar o título, por exemplo. Fora isso, vai prejudicar muito o combate dos ilícitos. Na verdade, o que esse desmonte todo vai trazer é a volta do coronelismo, dos currais eleitorais, do voto de cabresto da República Velha, práticas essas que vieram sendo combatidas ao longo dos anos pela Justiça Eleitoral fortemente e que foram muito minimizadas. Não tem comparação o que é hoje para o que era naquela época, né? Então, está muito claro que o que está aqui é um desmonte da Justiça Eleitoral. Quando houve a portaria 372, inclusive alguns ministros do TSE se incomodaram com isso, com o fato do ministro Gilmar Mendes, numa decisão monocrática, determinar a extinção de quase 1.000 zonas eleitorais. Por conta disso, foi publicada, então, uma resolução que sequer foi analisada pelo Pleno, sequer houve um debate, ele simplesmente apresentou a resolução, todos concordam, aprovado. Foi assim. Então, agora tem uma resolução, né, teoricamente, é o Pleno do TSE que abraçou essa causa também, determinando a extinção de mais de 900 zonas eleitorais no interior dos estados. Ou seja, ele fortaleceu o desmonte que estava um pouco fragilizado pelo questionamento de ter sido uma decisão monocrática. Paralelamente a isso, nós ainda temos uma resolução que estabelece a terceirização na área fim da Justiça Eleitoral, que também configura mais claramente ainda o processo de desmonte pelo qual nós estamos passando. A resolução usa, o que foi usado como desculpa para a publicação dessa resolução da terceirização é a coleta dos dados biométricos dos eleitores. Seria só para isso, só para colher digital. Só que, primeiro, colher digital faz parte da atividade fim da Justiça Eleitoral, que é alistar o eleitor, tirar o título do eleitor. Mas, fora isso, a resolução abre para terceirização e atividades de apoio administrativo ao alistamento eleitoral, abre a terceirização para atividades de apoio administrativo à organização dos pleitos eleitorais, ou seja, atividade fim mesmo da Justiça Eleitoral. Então, isso é um pacote. A extinção de quase 1.000 zonas eleitorais, combinada com a terceirização, formam um pacote de desmonte da Justiça Eleitoral que está em curso hoje. No Rio de Janeiro, já começaram a extinção das zonas eleitorais. Várias zonas eleitorais da capital do estado já foram extintas. Isso está gerando, inclusive, problemas muito graves entre os servidores da Justiça Eleitoral, que foram pegos de surpresa e que estão passando por um processo muito rápido, porque o prazo foi muito curto e que estão sendo diretamente afetados com isso, tendo que mudar de lotação. Então, além de toda a questão que envolve a própria democracia brasileira, ainda tem a questão humana que envolve os próprios servidores da Justiça Eleitoral que foram pegos de surpresa. Então, assim, a gente já teve algumas vezes lá no TSE conversando sobre isso e fica muito clara a intenção deles de terceirizar a Justiça Eleitoral. Espalhar postos de atendimento, se é que esses postos permanecerão, porque fica uma situação muito complicada manter esses postos, porque não tem servidor para ficar nesses postos. Então, quem vai ocupar esses lugares? Os terceirizados. Os terceirizados vão fazer a atividade básica de tirar o título, mas toda aquela parte de fiscalização, de controle e de combate aos ilícitos não vai deixar de existir, e a Justiça Eleitoral vai
acabar sendo, a sua própria existência vai acabar sendo questionada, como já está sendo hoje, né? O julgamento da chapa Dilma Temer foi usado, inclusive, como desculpa para o questionamento da existência da Justiça Eleitoral. Só que é bom também ficar muito claro que a figura principal daquele julgamento da chapa Dilma Temer, e que um julgamento que realmente gerou muitas críticas, a figura principal é a mesma que está determinando hoje a extinção de quase 1.000 zonas eleitorais. Então, a gente pode dizer que talvez as ações não sejam coincidência, né? Talvez esteja tudo muito bem coordenado para isso, porque não tem razão de existir você acabar com o combate aos ilícitos, com o combate das práticas tão nocivas que a gente conseguiu minimizar ao longo dos tempos. Só que a gente também tem uma avaliação, deputado, que o desmonte da Justiça Eleitoral, na verdade, ele faz parte até de um projeto muito maior, que é o desmonte do serviço público mesmo, imposto hoje pelo governo que está aí, e aí a gente pega o fim do direito de greve do servidor público, que está em voga, a exoneração de servidor público estável, se ele não for bem avaliado, né, na avaliação de desempenho, um projeto de lei que acabou de ser apresentado lá em Brasília, no Senado. Pega a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que também vai, além de todos os danos que vai causar para o trabalhador, de modo geral, também acaba com a justiça do trabalho, né? O trabalhador deixa de poder reclamar pelos seus direitos. Então, é um pacote que significa, na verdade, o desmonte do serviço público como um todo, e que começou pelo desmonte da Justiça Eleitoral. Então, até para combater o desmonte do serviço público, a gente tem que combater o desmonte da Justiça Eleitoral, porque começou por nós. E a gente não pode se omitir nessa luta, por isso que o CISEJUF vem trabalhando intensamente contra o desmonte da Justiça Eleitoral, desde que as primeiras normas foram publicadas. Por isso que a gente foi conversar com o senhor, com o deputado Adi Damus, com o deputado Glauber Braga, para conseguir audiências públicas aqui no Senado, na Câmara, a criação de uma frente parlamentar em defesa da Justiça Eleitoral, que a gente também conversou com o deputado Adi Damus, que vai tocar essa frente lá em Brasília. Então, a gente vem lutando contra o desmonte da Justiça Eleitoral, que significa um ataque à própria democracia, um ataque aos servidores da Justiça Eleitoral e um ataque à democracia brasileira, dificultando o acesso do eleitor e facilitando os ilícitos eleitorais. Então, eu vou concluir com a pergunta que a gente tem feito ao longo desse tempo, desde que isso começou. A quem interessa o fim da Justiça Eleitoral? Obrigado, Fernanda. Passo imediatamente a palavra ao Lucas. Bom dia a todos. Eu queria inicialmente agradecer ao deputado Marcelo Freixo pela oportunidade de a gente expressar aqui nossa indignação com todo esse processo e trazer aí para a sociedade essas informações do tamanho dessa questão. Agradecer também ao deputado Adi Damus, que está aqui conosco nessa manhã, que se dispôs a vir de Brasília aqui em meio da sua agenda. Na verdade, já estava aqui, né? Antes de ir para Brasília, aliás, antes dos outros compromissos, está aqui com a gente hoje. A Fernanda Lauria, diretora do CISEJUF, por essa iniciativa. Também cumprimentar o colega da FENAJUF que está aqui hoje, o Helênio, e os demais colegas da Justiça Eleitoral que estão presentes. Eu me sinto muito contemplado pelas falas da colega Fernanda Lauria. Eu acho que é importante a gente fazer esse alerta para a sociedade e tentar passar exatamente a dimensão disso, o que o deputado Marcelo Freixo já mencionou, que muitos colegas, né, dentro do Legislativo não têm ainda essa dimensão, e acho que muito disso se deve à velocidade com que esse processo está se encaminhando. Né, se a gente tem, nesse histórico breve que a Fernanda colocou aqui, remontando a março, o início de todo esse processo, o que a gente pôde perceber dentro do TSE, conversando inclusive com autoridades de alguns setores estratégicos dentro do tribunal, é que até mesmo alguns setores técnicos do tribunal foram surpreendidos com o início dessa demanda, lá pela presidência. O que a gente tem, inclusive, a partir disso, diversos pontos técnicos falhos, inclusive nos atos que foram publicados. A gente teve que haver algumas correções, foram publicados atos em cima de atos para corrigir exatamente porque não teve a tramitação técnica adequada. Então, o que a gente percebe é que tem uma inversão de valores e o que se pretende com isso fica muito evidente, que não há nenhuma busca de economicidade ou da eficiência do serviço público nesse projeto. O que há uma busca realmente, o que a Fernanda está alertando, é de desestruturar, é o desmonte da Justiça Eleitoral. E a gente acompanha isso com muita preocupação, porque é um desmonte do Poder Judiciário como um todo, da União. Porque a gente percebe hoje que, infelizmente, na presidência dos tribunais superiores,
eu falo aqui do TST, do ministro Ives Gandra Filho, falo do ministro Gilmar Mendes também dentro do Tribunal Superior Eleitoral, é que as pessoas que estão à frente desses tribunais presidindo, que deviam estar preocupadas em defender a instituição, em garantir uma melhor estrutura e a efetiva eficiência do serviço público, uma economicidade de verdade que melhore a aplicação desses recursos nessas instituições, são justamente os que estão fazendo o contrário, o caminho inverso. Não estão respeitando os servidores que compõem seus quadros, estão atropelando os direitos que foram conquistados ao longo de muito tempo de história, estão atropelando direitos dos cidadãos, a própria democracia, como a Fernanda bem colocou aqui. E o que a gente está alertando aqui está acontecendo na Justiça do Trabalho também, e está acontecendo na Justiça Eleitoral numa velocidade inacreditável. Quando sai um ato da presidência do TSE e determina a extinção de zonas eleitorais no prazo de 60 dias, metade das zonas eleitorais da capital do Rio de Janeiro, isso para mim é um fato muito grave. Assim, dentro do tribunal onde a gente trabalha, a gente questiona se existiam estudos, e a gente questiona até hoje, e tenho certeza que em relação ao interior não havia. Falo isso de quem está trabalhando hoje lá dentro do tribunal. Em relação ao interior, os estudos estão sendo feitos às pressas para tentar identificar todos os pontos negativos que podem advir dessa reestruturação, se é que a gente pode chamar assim, desse desmonte. E são muitos os dados que a gente precisaria ter para definir aonde teria que cortar, aonde teria que se criar, inclusive, porque se fosse realmente uma intenção de buscar a eficiência do serviço público, você teria que tirar em alguns locais, criar em outros locais, para melhorar o atendimento ao público. O que a gente está identificando é que existe uma precarização institucional, votos como esse voto de Minerva que foi dado pelo ministro Gilmar Mendes, nesse famoso julgamento que vai ficar para a história, aí, infelizmente, de forma negativa, da análise da chapa Dilma Temer, com aquele voto, traz à tona o questionamento da própria existência da justiça eleitoral. Isso é um outro fator muito grave e que se soma, como a Fernanda falou, talvez não por acaso, ao desmonte estrutural que a gente está vivenciando num prazo tão curto. E aí, essa resolução 23.520, depois desse trâmite que ela já comentou, né, sai de uma portaria que é questionada na sua legalidade, inclusive com vício de forma. E depois, como resolução, a gente questiona agora a constitucionalidade dela, né? Porque não há, primeiro, porque não respeita a autonomia dos tribunais regionais eleitorais para se autodefinirem, se autodeterminarem na questão administrativa interna, né? Então, imagine que dentro do Tribunal Superior Eleitoral tem alguém naquela distância que, imagino que raramente tenha pisado em algum cartório eleitoral aqui do Rio. Eu me lembro recentemente, e isso é contraditório, só fazendo um parênteses, quando o ministro Gilmar Mendes esteve aqui em Nilópolis, se não me engano, na Baixada Fluminense, citando a questão da violência urbana, houve candidato que foi assassinado, e, de forma contraditória, o que a gente tem é o desmonte justamente de quem devia estar ampliando a sua fiscalização, ampliando a sua atuação para proteger os candidatos, os servidores e os cidadãos, que têm que ter acesso ao judiciário. Então, o que a gente vê e vem alertar é que não só os servidores públicos, que muitas vezes, quando a gente levanta esse tipo de questão, a sociedade coloca o pé atrás e imagina que seja uma grita dos servidores por alguma questão de defesa dos seus trabalhos ou do local onde fica. Mas, além do servidor, muitas vezes, ter que mudar de município, ter sua vida familiar muito frontalmente atingida com esse tipo de processo, a verdade é que, tirando as zonas eleitorais das cidades de interior, você está precarizando o acesso ao judiciário, está precarizando o acesso de jovens, idosos e pessoas de menor poder aquisitivo, a população pobre, de ter acesso a um serviço público que é essencial, porque todos somos obrigados a ter um título regular e somos obrigados a votar. Então, eu não posso negar acesso ao cidadão à emissão desse título. Eu não posso obrigar que ele tenha que se deslocar 2, 3 cidades para ter acesso a esse serviço público. Então, a gente percebe que, além disso, ainda se atinge o candidato honesto. Vamos falar dessa forma também. Porque é óbvio, e a pergunta talvez tenha uma resposta na pergunta da Fernanda, pelo menos em tese a gente pode mencionar. A quem interessa? Eu posso citar pelo menos um. O candidato que não quer ser fiscalizado na sua propaganda eleitoral, o candidato que não quer suas contas de campanha analisadas devidamente, que não quer que seu registro de candidatura identifique que ele é um ficha suja. Muitas pessoas estavam mencionando esse julgamento da chapa Dilma Temer como se existia no inconsciente coletivo aí a ideia de que se fosse julgado, cassada a chapa, o ministro, o agora presidente Michel Temer, ficaria com a ficha suja, quando na verdade ele já é inelegível. Isso é uma questão que vem a partir da análise de conta de campanha. Então, eu acredito que a atuação séria de servidores do judiciário eleitoral tem incomodado bastante. E talvez por isso tenha optado por precarizar a estrutura e a própria instituição. E esse é o alerta que nós vimos fazer aqui, em números, que é o que eu gostaria de apresentar. Claro.
Nós não temos só essa questão grave dos dados de 40, a partir, se nós aplicarmos totalmente os parâmetros definidos nessa resolução 23.520, com a redação da 23.522, que saiu depois para piorar ainda um pouco alguns critérios, nós teríamos hoje 40% dos municípios do Rio de Janeiro sem zonas eleitorais, depois de um corte de 50% aproximadamente das zonas eleitorais da capital, ainda atingiríamos mais 42% das zonas eleitorais de interior. Não só onde não teria nenhuma zona na cidade. Onde já existem hoje, você cortaria 42%. Vamos supor, uma cidade que tem 2 ou 3 zonas, você cortaria para uma zona, em muitos casos. Aqui na Baixada Fluminense, a gente cita alguns casos que cortariam 6 zonas eleitorais. Em Niterói, cairia de 10 para 3. A gente pode citar vários casos. Volta Redonda, de 4 para 2. A gente pode citar N. Petrópolis também ficaria só com 2 zonas eleitorais. Quer dizer, toda a estrutura seria enxugada de uma forma tal que o que se está buscando, e a gente tem hoje casos onde já tem mais de um município atendido, hoje são 13 os municípios que não têm zona eleitoral. E necessariamente são atendidos por zonas eleitorais situadas em outro município. O que a gente tem de experiência hoje é que essas cidades onde não há a presença ostensiva da Justiça Eleitoral, ela representa um dado muito alto, algo em torno, vou citar um número que não é estatístico, mas por um colega que já atua num desses municípios, ele fala que 90% dos processos dele ocorrem justamente na cidade onde não tem a presença da Justiça Eleitoral. Então, a gente está aqui para alertar isso, trazer esse fato para a população, tentar multiplicar as pessoas que vão denunciar e criticar e se manifestar, principalmente nossos colegas que estão aqui presentes, queria agradecer muito a presença de todos aqui, para impedir que se continue, que já está em fase de implementação e execução avançada na capital do Rio de Janeiro e deve continuar agora para dentro do interior do Estado, com o prazo já também encaminhando aí na questão do projeto e com a execução prevista aí para início de agosto, meados de agosto, para já começar a executar. Então, a gente está esse é o nível da gravidade do que a gente está enfrentando. São 900 zonas, mais de 900 zonas eleitorais sendo extintas em todo o país, num prazo curtíssimo, e se pretende que acabe este ano, porque ainda é a gestão do ministro Gilmar Mendes, e porque em ano eleitoral, por composição jurisprudencial, o Tribunal Superior não extingue zonas eleitorais. Por isso, essa velocidade, o interesse não é, em nenhum momento foi, de alcançar a eficiência, mas sim de finalizar o processo correndo para que a eleição de 2018 já aconteça dentro desses moldes. Muito obrigado. Muito obrigado, Lucas Ferreira. Acho que vai ficando cada vez mais claro. Enfim, acho que o deputado Vadir Damus tem um limite de horário. Vou passar a palavra ao deputado, depois nós ouvimos o Helênio. Tá ok? E aí, quero agradecer ao Vanderlei, que acabou de servir café aqui, porque eu tinha perguntado por que não tinha café, e eu descobri que não tem pó de café na casa. É o verdadeiro estado de calamidade, né? Mas o Vanderlei conseguiu providenciar para a gente vai ser salvo aqui pelo Vanderlei para conseguir tomar café. Enfim, quem acha que o Rio não está em crise, esse é um pequeno exemplo, né, da catástrofe que se coloca, que não tem café na Assembleia. Mas, enfim, Vadir, por favor, só porque a gente... Também reforçando o agradecimento ao Vanderlei. Um gesto humanitário. Não, Marcelo, eu quero primeiro te cumprimentar e parabenizar, né, por essa iniciativa, é muito importante. Né? Eu não vou discorrer sobre a Fernanda e o Lucas já esgotaram um panorama, né, que desenhado por essa mais uma, né, medida nefasta, né, de Gilmar Mendes. Né? Gilmar Mendes, ele se comporta na vida pública brasileira como um militante político partidário, como chefete de facção. É assim que ele se comporta. Né? Age na justiça eleitoral como dono, né? Não como presidente. Né? E que pode fazer o que bem entender. Inclusive, eu, prestando atenção aqui no pronunciamento da Fernanda, ela informou que, num primeiro momento, a decisão foi monocrática. E depois, por conta das vaidades togadas, né, os outros ministros não gostaram, e virou uma resolução do colegiado. Agora, se isso se efetivar, como está se efetivando, nós vamos voltar a tempos pré-lei Teovino Lins, né? Foi aquela lei da década de 50 que proibiu a utilização a cessão de transporte público para eleitor, que era muito comum nas eleições brasileiras. Né? Então, nós
nós vamos estar retrocedendo a séculos, ao século passado, século retrasado. E isso é simplesmente inaceitável. E essas resoluções do TSE, né, na verdade, de Gilmar Mendes, ferem abertamente a Constituição, né, ferem o princípio do acesso à justiça, ferem o princípio da eficiência administrativa, que é mais recente no rol do artigo 37 da Constituição, né, que trata dos princípios da administração pública, moralidade pública, publicidade, legalidade, etc., foi incluído o princípio da eficiência. Como entender que o princípio da eficiência não está sendo violado com desmonte, né, de 900 zonas eleitorais? Né? Então, isso é efetivamente inaceitável, nós temos que lutar contra isso. Eu já tomei iniciativa, estou recolhendo assinatura já lá na Câmara, né, e nesse aspecto, trabalhando com o deputado Glauber Braga. Nós vamos criar uma frente eleitoral em defesa da justiça eleitoral e também já protocolei um requerimento de audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça. O Glauber já protocolou um requerimento na Comissão de Legislação Participativa e eu na CCJ, para a gente cercar, né? A CCJ também tem uma importância peculiar, né, em relação a esse assunto. Então, eu quero dizer a todos os servidores, etc., nós estamos à disposição, né, nós não podemos permitir que isso aconteça. Isso diz respeito à construção da democracia brasileira, né, e seria até contraditório, nós estamos lutando por diretas já, e nós nos omitimos diante do desmonte da justiça eleitoral, né? Então, nós não podemos permitir que isso aconteça e eu acho que nós vamos conseguir barrar isso. Temos que conseguir barrar. Há setores importantes da magistratura, né, que já se pronunciaram. A própria Associação dos Magistrados Brasileiros já ingressou com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Setores importantes do Ministério Público também estão se insurgindo contra essas medidas. Os advogados estão se insurgindo contra essas medidas, enfim. Então, eu tenho a certeza de que esse vai ser um bom combate, né? E nós temos que colocar um paradeiro nesses desmandos de Gilmar Mendes, né, que já infelicitam a vida institucional brasileira já há muito tempo, né? A partir das suas funções no Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, na verdade, se comporta como chefete político. Tá? Então, parabéns e vamos lutar. Tenho certeza que, ao final, a gente sai vitorioso dessa luta. Tá? Obrigado. Obrigado, Vadir. Passo a palavra ao Helênio Porto, da Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União. Obrigado, Helênio. Obrigado, deputado. Agradecer a presença também do deputado Valdir, né? E a gente precisa estar junto nessa luta, uma luta que a FENAJUF vem construindo já desde antes de março, né? Uma luta que a FENAJUF já identificou no início do ano, quando o doutor Gilmar Mendes começou a questionar a questão do recesso do Judiciário Eleitoral no mês de dezembro, que achava um absurdo, quando ele suspendeu o repasse de pagamentos de hora extras, e uma das resoluções tiradas foi exatamente essa: o recesso de final de ano atualmente só pode ser pago através de compensação de banco de horas e não mais em pecúnia, né? Afrontando diretamente um direito que é do trabalhador. A gente sabe que a maioria, inclusive de nós aqui do Rio de Janeiro, preferimos receber isso em banco de horas, mas existe uma parcela considerável que preferiria muito mais receber essas horas extras de final de ano em pecúnia, por problemas diversos, inclusive pelo problema de termos ficado aí mais de 10 anos, durante os governos passados, sem ter um reajuste decente. Como agora não temos um reajuste decente, temos uma reposição salarial aí de parcelado a perder de vistas, estilo Casas Bahia. E a gente continua sofrendo na mão desses governos, assim como viemos sofrendo na mão dos governos anteriores, dos predecessores, e, como eu costumo falar, desde 1530, quando o primeiro governador-geral aqui chegou, o povo daqui dessa terra já começa a sofrer na mão dos governantes e até hoje não foi parado esse sofrimento.
A FENAJUF tem feito todo o possível dentro das suas limitações para barrar isso. Já em fevereiro, na ampliada de fevereiro, sugerimos, através da minha pessoa, a reunião exatamente dos servidores da Justiça Eleitoral a nível nacional, que há tempos não ocorria. E, naquele momento, a preocupação ainda não era essa. Mas a gente já sabia, pela Rádio Corredor, a Rádio Corredor é a melhor rádio que existe para se termos essa notícia, do TSE, de que vinha, no jargão popular, chumbo grosso para cima da Justiça Eleitoral. E fomos pegos de surpresa. Solicitamos audiência com o diretor-geral do TSE para tratar apenas da questão do recesso e da questão das verbas que ficaram do ano passado. Muitos aqui de nós não recebemos até hoje, e ficou para banco de horas extras de novembro e dezembro, quando diversas zonas eleitorais tiveram que fazer plantão nos seus finais de semana para agilizar a prestação de conta daqueles candidatos eleitos. Aquelas prestações de contas que nós aqui, no rodapé da Justiça Eleitoral, fazemos até o dia 19 de dezembro, com todas as suas aprovações, e não levamos 2 anos para vir fazer um julgamento, né, com todo respeito a todos aqueles que compõem o TSE, um julgamento medíocre daquele como foi o julgamento da chapa Dilma Temer, que simplesmente só serviu exatamente para botar mais uma pá de cal em cima da Justiça Eleitoral. O senhor Gilmar Mendes utilizar para botar mais uma pá de cal em cima da Justiça Eleitoral, né? Nós tivemos contato com o doutor Jaime de Oliveira, onde acertamos exatamente uma estratégia de ataque, de contra-ataque a esse ataque, através exatamente da ADI, implementada pela AMB. Semana passada, tivemos em reunião com a doutora Norma Cavalcante, da CONAMP, da Associação Nacional dos Membros dos Ministérios Públicos, exatamente também para tratar dessa ação. A CONAMP deverá estar entrando com ação no Supremo ou ingressando com amicus curiae na ação da AMB, né? Temos tido contato com, principalmente no Paraná, com associações de prefeitos e câmaras, e aí vem aquilo que o deputado falou. Muita gente, principalmente do meio político, desconhece esse ataque que está sofrendo e vai ser pego de surpresa quando vê que seu eleitorado, seus cidadãos das suas cidades terão dificuldade. Não tanto em tirar título, porque o objetivo maior do TSE, como foi falado na última reunião que tivemos com o diretor-geral, é exatamente manter um postinho lá, se possível um posto eletrônico, uma caixa eletrônica, onde o cidadão preenche os dados, aperta uma tecla, sai o título de eleitor dele e vai para casa feliz da vida, esperar, aguardar, saber qual é o político que vai lhe comprar o voto, porque é isso que vai chegar, é nesse ponto que vai chegar. E aí eu posso falar de cadeira, né? Eu trabalho na Justiça Eleitoral aqui no Rio de Janeiro, chefiei durante os últimos 4 anos o cartório eleitoral de uma cidade do interior em que atua em um município e meio, e fazemos a fiscalização eleitoral dos 2 municípios, que é Itaboraí e Itanguá, e fica inviável essa fiscalização com a atual mão de obra, com a atual infraestrutura que nos é oferecido. A gente fica apagando foco de incêndio no sopro, e depois que se apaga aquele dali, que deixa uma cinzazinha ali, corre para apagar outro. Só que aquele que estava com a cinzazinha lá, com a faísca, volta a crescer. Você fica enxugando gelo, enfim, você não dá uma garantia de lisura totalmente, 100%, ao pleito eleitoral. Pleito eleitoral esse que sim, não é por... As redes sociais costumam postar um monte de baboseira dizendo que é fraudado na urna, é fraudado na transmissão, não. Mas, assim, a compra de voto é uso e viseira no interior do Estado, pelo menos. Isso a gente, o que recebemos de denúncia no dia da eleição, e não dá para correr, porque você vai para lá com apenas 2 agentes, vai correr até Poços dos Coutinhos, em Itanguá, levar 1 hora para chegar até lá. Quando chega lá, o pessoal já foi embora há muito tempo. Então, isso precariza a liberdade do eleitor escolher. Isso precariza a forma de se combater isso tudo, como o Lucas falou, não é só que eu ouvi falar nessas minhas andanças pelo interior, vários municípios disseram exatamente isso, que tem problema, e agora com a extinção, há uma possibilidade remota de se juntar municípios que não têm nem comunicação por terra. A comunicação por terra é feita
a pé ou a cavalo, ou tração animal. Não dá nem para o político picareta fazer o transporte do eleitor por van ou por outro instrumento qualquer, a não ser que seja charrete. Isso tudo é ocasionado por quê? Porque, infelizmente, o TSE ele vive a realidade de Brasília. E, na melhor das hipóteses, ele pega São Paulo. Só que a realidade de São Paulo e de Brasília é totalmente diferente da realidade do Rio de Janeiro. Assim como o TRE é daqui do Rio de Janeiro, muitas vezes nós que somos de zona eleitoral reclamamos com a sede porque acaba não tendo esse conhecimento da realidade de todo o interior. Conhecimento esse que eu só vim até agora também, porque eu não tinha. Em uma das visitas a alguns dos cartórios do interior, como dirigente da FENAJUF, eu fiquei estarrecido porque eu pensava, como eu trabalho no interior, trabalhei no interior, vivo no interior, a minha realidade seria parecida com a realidade do norte, do noroeste fluminense. E é uma realidade totalmente diferente. Bem pior até. Né? Então, isso a gente tem que ter. E a Justiça Eleitoral ela teve plena eficiência em 2014. Em 2014 foi a única justiça, o único ramo da justiça que cumpriu todas as suas metas com ultrapassagem das metas judiciais, daquelas metas do CNJ. Ou seja, há um jargão no mundo futebolístico que diz que em time que está ganhando não se mexe, a não ser que você queira mexer para prejudicar. E é esse o objetivo. O objetivo não é reduzir, é extinguir mesmo a Justiça Eleitoral, é acabar com a Justiça Eleitoral, é, no futuro próximo, nos tornarmos todos membros do Judiciário Federal. É os processos irem ou para o Judiciário Federal, para o Judiciário Estadual, seja lá para onde for, mas para ser julgado lá 10 anos depois, não vão ser 2 anos depois, vão ser 10, 20 anos depois. Né? E esses mesmos ataques chegam na Justiça Trabalhista também, que teve aqui no Rio de Janeiro sua carga horária aumentada, mas ano passado ganhou o prêmio também diamante de metas do CNJ. Ou seja, o objetivo da alta administração não é o Estado mínimo, é o Estado nulo. É a extinção nossa, e aí nós precisamos juntar todas as forças, a AMB, CONAMP, associações de prefeitos e câmaras, entendeu? Assembleias legislativas, a Câmara Federal, o Senado, para barrar isso. Se não tivermos uma efetiva ação, não conseguiremos barrar isso. E essa ação não pode ficar adstrita a gabinete. A população, o judiciário eleitoral, o judiciário trabalhista, o judiciário federal, tem por obrigação que ir para a rua, gritar e dizer que não aceita a sua extinção, que nós trabalhamos, nós fazemos acontecer as eleições com nosso suor e sangue. Então, somos nós que conhecemos melhor. Temos que exigir, sim, como a comissão está exigindo do TSE agora, participação em todas as comissões que o TSE está criando, para que nós possamos ser ouvidos. Mas, para sermos atendidos, precisamos estar mobilizados, precisamos estar na rua, precisamos estar dando o nosso grito. Apenas com a mobilização de quem está sofrendo na carne esses ataques, conseguiremos mudar a nossa realidade atual. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Helênio. O deputado Jânio Mendes está chegando, né, mas, enfim, acho que está claro. Só queria pontuar algumas coisas, Fernanda, que eu acho que são importantes. Eu estou muito satisfeito com a audiência, porque traz para o Poder Legislativo um tema que já devia estar aqui há muito tempo, né? E dialoga com Brasília, o que eu acho que pode acelerar o processo de lá. Primeiro, deixar claro o que eu falei em off aqui para a Fernanda. Nós não estamos fazendo essa audiência por uma questão corporativa das entidades de classe, o que seria legítimo, né? Visto que há um processo de desmonte, visto que há um processo de terceirização evidente, né, que não vai trazer eficiência, as entidades de classe teriam toda a legitimidade para fazer essa audiência, única e exclusivamente pelos seus interesses enquanto uma categoria. Mas não é essa a razão exclusiva da audiência, porque extrapola em muito o problema das categorias envolvidas, e que não é menos importante. Mas a relação entre eficiência e economia não se estabelece nessa medida, claramente. E quero deixar claro uma coisa, até porque a gente está vivendo agora o momento do debate do teto, né?
que envolve o Poder Judiciário, que envolve o Legislativo, envolve até impeachment, né? Mas dizer que muda de opinião as pessoas, mas, enfim, eu seria amplamente favorável a qualquer medida que fizesse o Judiciário gastar menos, mas não essa, né? Eu sou daqueles que acham que o Judiciário gasta muito, né? Eu não sou favorável ao Estado mínimo, não, pelo contrário, mas acho que o Judiciário gasta mal, né? Essa economia não é uma economia que a sociedade reivindicou. E não houve debate, porque sequer as pessoas sabem. É uma economia que restringe direitos, tanto do servidor, diretamente relacionado, quanto restringe direito de cidadania, né? O voto é obrigatório. Sem entrar nessa polêmica, você não pode, nenhum poder pode tomar uma medida, né? E eu falava isso com o Lucas aqui, nenhum poder pode tomar uma medida que restrinja um direito e um dever, né? Porque a relação da cidadania eleitoral ela é um direito e é um dever. Essa medida restringe uma relação de direito e de dever do cidadão mais comum. Não é além do reforço ao curral eleitoral, ao clientelismo político, que é uma coisa que a gente precisa se ver livre, precisa enfrentar, né? Todos nós precisamos enfrentar, tem outros elementos, e eu acho que não é só retirar o título, porque isso poderia ser resolvido pela terceirização, o que eu acho que não resolve, né? Porque o número de eleitores de 16 a 18 anos vem diminuindo, o que mostra, os números são muito assustadores, inclusive, mostram um desinteresse. Esta medida vai na contramão do que a democracia brasileira mais necessita, né? Porque desestimula, porque torna mais burocrático, porque torna mais distante, mesmo que isso seja substituído por um mecanismo eletrônico, não é a mesma coisa, né? Mas tem medidas, e aí a equipe aqui, através do Antônio, listou algumas coisas. Tem medidas que são muito sérias, né? O Lucas falava do exemplo de Pinheiral, onde determinadas coisas já acontecem, onde não há uma efetiva fiscalização, uma estrutura de fiscalização, já há maior número de denúncias e de violações. Isso já é comprovado, isso não é uma teoria só, né? Isso é uma teoria que se comprova em diversas realidades aqui do Rio de Janeiro. Então, a gente não está falando de algo, de uma conjuntura possível, a gente está falando de uma conjuntura existente. Então, por exemplo, as análises de registro de candidaturas, a análise das contas de campanha, a organização da logística para a realização das eleições e para a celeridade das apurações de resultado, a coibição de ilícitos eleitorais durante as eleições, o combate às práticas dos currais eleitorais que são estimulados a partir daí, né? Enfim, tem uma série de questões fundamentais que esta medida, que ela não traz a economia anunciada, ela atinge diretamente a eficiência e a qualidade de um serviço público essencial, que não começa e não termina no Poder Judiciário, muito menos na Justiça Eleitoral, né? Neste caso, a Justiça Eleitoral é meio, não é fim. Por isso, essa medida jamais poderia ser monocrática, com esse efeito sobre a realidade das pessoas, sem qualquer debate, sem qualquer audiência, sem qualquer consulta ou aprofundamento do tema, né? Enfim, eu, com isso, agradeço muitíssimo a mobilização, né, principalmente da Fernanda Lauria, acertei agora, né? Para que a gente pudesse fazer essa audiência. E aí eu queria tomar, assim, como medidas, para que a gente possa encerrar com alguma coisa mais concreta para além da documentação, que a gente tirasse aqui, Antônio e equipe, uma visita a presidente do Tribunal Regional Eleitoral, tentar fazer isso o mais rápido possível. Essa visita poderia ser feita tanto pela Comissão de Direitos Humanos, quanto pela Comissão Especial de Acompanhamento deste rezoneamento, né, que é o deputado Jânio Mendes, que está chegando, eu vou conversar com o Jânio, que as duas comissões pudessem fazer uma visita ao presidente, o quanto antes, talvez essa semana ainda, né, ou início de julho, para que a gente conversasse com ela e levasse a inquietação, e levasse o questionamento, né? Para além disso, acho que essa é uma medida concreta que a gente tira daqui. Ela foi convidada para a audiência, enfim, houve algum imprevisto, certamente, mas nós podemos ir até lá, né? Eu acho que é perto, né? Então, dá para ir. Então, além disso, eu acho que documentar essa audiência, assim, está disponível nas redes sociais todo o conteúdo, a gente fazer com que possa ter uma
uma síntese das falas, enfim, ter um material para que possa circular nas redes sociais, tanto dos servidores quanto de alguns parlamentares. Então, acho que a gente pode mandar esse material, né, mandar as imagens, mandar o conteúdo da audiência para os deputados federais do Rio de Janeiro, eleitos pelo Rio de Janeiro, de todos os partidos, mandar para os membros da comissão e pedir para que isso possa circular no conjunto da sociedade, né? Mandar para algumas organizações da sociedade civil que trabalham com a questão da transparência, que tem o tema da democracia como um tema central do seu trabalho, para que tomem conhecimento, porque desconfio que não sabem, né? Desconfio que não sabem. Aí existem entidades locais e entidades nacionais, fazer chegar a essas entidades um material esclarecendo isso. Acho que essa audiência foi muito pedagógica nesse sentido, e com isso eu acho que a gente tem uma medida concreta de início de mobilização, que eu espero que seja o quanto antes. Eu estou muito preocupado com o interior, mas eu estou muito preocupado também com a capital, né? Não é simples essa mudança ou essa medida aqui na capital também. Os currais eleitorais, às vezes, eles não precisam necessariamente de uma charrete, viu? Eles podem estar em alguns centros sociais, né? Então, enfim, a casa me entende muito bem quando eu falo isso. Obrigado a participação de todas e todos. Declaro encerrada a audiência. Obrigado.